Fala galera, aqui é o professor Cássio trazendo para você mais uma super aula do nosso curso de Matemática Intermediária para o Ensino Médio. Fique ligado, hoje no Você Vai Ver Comigo esse assunto aqui sobre ângulos. É um assunto também do ensino fundamental que eu venho apresentar para você aqui hoje. Então vamos para a definição do que vem a ser um ângulo, né? Um ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Vamos entender cada uma dessas palavras aqui, né? Pelo lado do português fica mais fácil de você interpretar, entender esse conteúdo. Vem comigo, olha só que interessante. É a união de duas semirretas. Primeiramente, o que é semirretas? Isso aqui é uma semirreta. Por exemplo, ó, OA. OA é uma semirreta. Por quê? Ela tem origem em O e não tem fim. Passa pelo A, mas não tem fim. Por isso que eu coloquei essa setinha aqui, mostrando que ela vai aqui nesse sentido aqui, ó, infinitamente, beleza? Outra semirreta aqui, ó, OB, tem início no O, mas não tem fim. Isso é o que a gente chama de semirretas, tá bom? Então, a união dessas duas semirretas, né, de mesma origem, ó, é o que a gente chama de ângulo. O mais interessante aqui é o seguinte, perceba que aqui eu tenho dois ângulos. Quais? O ângulo interno, que eu chamei aqui de alfa, e o ângulo externo, que eu coloquei aqui pontilhado de vermelho para você. O aqui para nós é um vértice, tá? E OA e OB são segmentos. Quais são as formas que podem aparecer para você de ângulo em alguma situação, problema? Olha, pode aparecer assim, dessa forma. A mais usada de todas é essa segunda forma aqui, ó. Que é você falar AOB, significa que sai do A, vai no vértice O e volta até o B. Eu estou falando, na verdade, do ângulo do meio. Mas olha outras representações, tá? Qualquer uma dessas, se aparecendo em prova, fique ligado que quer dizer a mesma coisa, tudo bem? Bom demais! Então vamos para a classificação dos ângulos, né? A primeira classificação que a gente tem é o ângulo nulo. Eu não preciso nem te falar. Nulo é porque o alfa, né, que é o ângulo que eu estou chamando aqui em questão, ele vale 0 grau, tá bom? Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é quando o alfa, né, que é esse ângulo que eu estou falando aqui, ele é maior que 0 e menor que 90 graus. Por exemplo, 0,001 grau já é um ângulo agudo, por mais que ele seja bem pequenininho. E o último, você poderia falar comigo, quem seria o último aqui, professor, antes de 90? Olha, difícil de falar, porque seria um ângulo de 89,99999 infinitamente 9 graus, né? Mas nunca 90 graus, porque o de 90 graus a gente chama de quê? Classificação 3, reto. Isso é um ângulo reto, tá bom? É um ângulo cujo alfa aqui, que eu estou chamando de alfa, vale 90 graus. Tá aqui a representação do ângulo de 90 graus. É esse símbolo aqui que aparece para você quando estiver falando de um ângulo de 90 graus ou ângulo reto, simplesmente, tá bom? Exemplo de ângulo agudo aqui, ó, esqueci de falar sobre exemplo de ângulo agudo, é o ângulo AOB. Por exemplo, olha a abertura dele. Esse ângulo aqui, por mais que eu não sei o valor de alfa aqui, pode ser 10, 20, 30 graus, mas eu tenho certeza que ele é agudo, porque ele é menor do que 90 graus. Maior que 0 é menor que 90 graus. Show de bola, né? Próximo ângulo, obtuso. É um ângulo quando o alfa é maior que 90 e menor que 180 graus. Tá aqui o desenho do 4 mostrando para você o ângulo obtuso, tá? Só um detalhe interessante aqui com relação ao ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui também pode ser chamado de ângulo de 1/4 de volta, beleza? Fique ligado aí. Vamos para o próximo tópico. Ângulo raso é o quinto tipo de ângulo que a gente tem. É quando o alfa é igual a 180 graus. Tá aqui o desenho aqui do ângulo raso, né? Só colocar aqui o O, que é o ponto aqui, ó, de origem. Vou colocar aqui também o O. Vou colocar aqui também o O. E aqui também, beleza? Então, ó, esse ponto de origem aqui, nesse caso, o ângulo é raso. E o ângulo completo, que é o último ângulo que a gente vai falar, é o ângulo quando o alfa for igual a 360 graus. Olha só, é chamado também ângulo de uma volta, beleza? Basicamente é isso que você precisa saber de ângulos, porque quando falar no exercício, em qualquer situação, problema, você já vai ter na mente assim, isso significa isso. Lembrando das figuras, você vai com certeza fazer o exercício com muito mais facilidade. Vem comigo, vamos continuar então. Continuando a nossa classificação de ângulos, nós podemos dizer que existem 3 tipos de ângulos quando comparados 2 a 2. Vem comigo. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos
cuja soma dá 180 graus. Exemplo, alfa mais beta igual a 180 graus. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, olha. Vou pegar assim, por exemplo, se eu pegar um ângulo de 65 graus, quem vai ser o suplemento de 65 graus? Muito fácil. Basta você pensar quanto falta em 65 graus para chegar a 180. Ou seja, 65 mais quem nós chegaremos a 180. A gente sabe muito bem que é 65 mais 115. Por quê? 65 mais 115 vai dar 180. Então eu posso dizer que o 115 é o suplemento do 65. Mas posso dizer também que 65 é o suplemento do 115. Tudo bem? Legal isso até aqui? Beleza. O que que você vai entender? Para que você vai usar essa teoria numa situação de prova? É simplesmente isso. Toda vez que aparecer a palavra suplementares, você vai entender num texto matemático, apareceu essa palavra, escreva isso aqui para mim, macete do professor Cássio, ó. 180 menos o ângulo que você tem. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo aqui que nós acabamos de falar, olha. Eu falei com vocês, quem que é se eu tenho um ângulo de 65 graus, quem que é o suplemento dele? Muito simples. Você pega 180 e subtrai 65. Descobre o suplemento. Ah, professor, e se eu tivesse te dado o ângulo de 115 graus? Muito simples. 180 menos 115. Você descobriria quem? O 65. Então, essa nomenclatura aqui, ó, ela vai ajudar você bastante em situações que falar no texto a palavra suplementares. Vamos pegar para o próximo exemplo aqui. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma dá 90 graus. Peguei um exemplo aqui. Alfa mais beta dá 90 graus. É claro, para outro valor de alfa e beta. Aqui nós teremos a mesma situação. Imagina, por exemplo, um valor para alfa, por exemplo, assim, ó, 37 graus. Qual seria, então, eu poderia dizer, o complemento de 37? Muito fácil. Quem falta no 37 para chegar a 90 graus? A gente sabe muito bem que o complemento dele é quem? 53 graus, não é verdade? Se eu pegar 37 e somar com 53, eu vou ter exatamente 90 graus. Então eu posso dizer que o 37 é o complemento do 53 ou que 53 é o complemento de 37. Tranquilo? Mais uma vez, macete do professor Cássio. Apareceu numa prova a situação falando sobre complementares, você vai usar essa pequena fórmula aqui, ó, 90 menos o ângulo que te der, beleza? Essa fórmula vai ajudar vocês bastante aqui, ó, numa situação problema de prova para você montar a equação, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Olha só. E o terceiro, ângulos replementares. Pouco utilizado, mas que não aparece em muitos livros, não. Isso aqui é mais um macete que eu estou trazendo extra para você aqui. O que são ângulos replementares? São ângulos cuja soma dá 360 graus. Simplesmente isso. Peguei aqui, por exemplo, alfa mais beta igual a 360 graus. Representação, né? Posso pegar, por exemplo, dois ângulos aqui, ó. Vamos pegar assim, ó. Um ângulo vale a 110 graus. Se eu pegar um ângulo de 210 graus, quem vai ser o replemento dele? Muito simples. O que falta em 210? Para chegar a 360. Muito simples, a gente sabe que o replemento dele vai ser 150 graus. Por que, professor Cássio? Porque 210 para 360 é 150. 210 é o replemento de 150 ou 150 é o replemento de 210. Mais uma vez, macete do professor Cássio, em qualquer situação, falou a palavra replementares, o que você vai utilizar daqui para frente? Essa pequena fórmula aqui, ó. É basicamente isso que vai te ajudar a resolver as questões que aparecerem aí, beleza? Vamos pegar uns exemplos então para a gente fazer? Vem comigo.